A pergunta é a seguinte: em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 8, diz que Salomão casou com várias mulheres que Deus ordenou não casar. Assim fez Salomão, que era mal perante ao Senhor. E em Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 17, os versículos, relata o dever de um rei que não pode amontoar nem riqueza, nem mulheres. Aí eu pergunto a você, Salomão, ele desobedeceu os princípios de Deus ou não? Eu quero, de antemão, ler o texto que o pastor cita no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 11. Eu quero me basear nos 2 primeiros versículos para pegar um gancho para citar também Deuteronômio 17 e o versículo 17. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas ou estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Versículo 3 diz: E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deuteronômio, capítulo 17, pegando um gancho agora, né? E o versículo 17 diz: Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Mas apenas a parte A do versículo que diz respeito ao assunto. Primeiro, sabemos que Salomão, em seu tempo, ele reinou 40 anos em Israel. Já em sua velhice, ele escreve Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Salomão, ele sabia da ordenança que Deus já tinha falado anteriormente para Moisés, né? Ele transgride as leis de Deus, primeiro porque a monogamia era aceitável na época, porém a poligamia não. Ou seja, ele não poderia ter mais de uma mulher. Salomão, ele adquire riquezas, gados, né? Ele foi um homem mais poderoso em sua época, mas ele pede algo a Deus para administrar: sabedoria. É algo que todo crente, todo cristão, todo pastor deveria pedir a Deus. Salomão agora ele sai com várias mulheres e casa com uma, a filha do faraó. E o segundo erro dele foi a idolatria. Ele passa a idolatrar algo que Deus não se agradara também. E eu acredito que, através desses erros fatais, por ele ser conhecedor das leis, ele não deveria quebrar, ele não deveria transgredir, ele não deveria nem olhar para a direita e nem para a esquerda. O alvo seria a lei de Deus, porque a lei de Deus era como uma flecha, só tinha uma direção, um alvo, o céu. Por ele ter feito essas coisas, ele não deveria ser salvo, ele não deveria receber o perdão de Deus. Sabemos no Novo Testamento, na carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, diz que os nossos pecados, ele, Jesus,
é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fato. Novo Testamento, período da graça. Antigo Testamento, lei. Entretanto, cita um texto a qual o próprio Salomão escreve, mas não na sua juventude. Observe que no capítulo 12, ele instrui a juventude de Israel, porém, ele era adiantado em idade. Salomão estava no fim, né, da sua vida, ele estava na velhice. E eu acredito que Lamentações, Cantares em Cantares e em Eclesiastes, quando ele escreve, ele se lamenta, ele se depara com aquilo que ele tem feito de errado. Por isso, acredito eu também, na minha opinião, que ele alcançou a misericórdia de Deus, porque não há um texto específico no Antigo Testamento condenando, amaldiçoando, lançando Salomão no inferno. Mas a Bíblia diz que, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, que a salvação é pessoal. Então, quem sou eu para condenar? Porque o próprio Deus lançou a misericórdia. Observe que no capítulo 11 de 1 Reis, os versículos 41 diz assim: quanto aos mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Então, observe que há um escrito aqui, há um livro específico que falava acerca da história de Salomão. Os fatos que não estão contidos no livro das Crônicas, nem de Deuteronômio, nem de Reis, nenhum dos livros, né, ou cartas do Novo Testamento. Assim como também há outros fatos históricos de outros reis contidos nos livros históricos dos reis de Israel. Por que eu falei isso? Porque talvez, né, algum dos escritores escreveram algo a respeito deste assunto, mas o que me traz atenção é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, pelo fato de Salomão escrever provérbios acerca da vida, acerca da sabedoria humana, acerca das coisas divinas, Eclesiastes, no final da vida, quando ele instrui os jovens a buscar o conhecimento, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso, eu acredito que o remorso que ele tinha, o pensamento contrário à prática, aquilo que ele fez, ele alcança o perdão de Deus e o coração de Deus. Eu acredito que ele morreu salvo, vai ressuscitar e reinar com Cristo, com toda a igreja também. Em 1 Crônicas, capítulo 28, 9, Davi adverte a Salomão, dizendo: se ele desviar do Senhor, o Senhor o rejeitará para sempre. Em 1 Reis, capítulo 11, 5 ao 8, Salomão passa a seguir outros deuses, contrariando a vontade de Deus. Como você explica isso? Eu estava meditando hoje à tarde aqui, né? Porque a gente sempre fica se perguntando: será que Salomão ele perdeu a salvação? Eu creio que não, né? Mas os versículos que a gente aborda aqui, que está sendo abordado, eu estou observando aqui o versículo 4 de 1 Reis, capítulo 11, que diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo,
Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Ele seguiu, a Bíblia está dizendo que ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós e o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Bom, se nós formos analisar por esta passagem que eu apresentei, que está aqui justamente no texto e no contexto, né, que foi recomendado pelo organizador do evento, então, olhando por aqui, à luz desse texto lido, eu não vejo assim salvação para Salomão. Eu não vejo. A Bíblia também diz que aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. O que se arrepende e deixa. Eu queria aprender com os pastores, os que vão se pronunciar após mim, se alguém conhece algum texto que diz que Salomão se arrependeu, né? Se diz que ele se arrependeu, se ele voltou-se para Deus, está entendendo? Procurando o Senhor, né? Apesar de, na sua velhice, ele ter escrito esses livros tão inspirados, né? Mas, em momento algum, ele diz que tudo é vaidade, que tudo é como se fosse assim, uma perda de tempo, o homem ter muitas mulheres, ter muito dinheiro, ter muito luxo. Eu, assim, durante o meu ministério, eu fiquei assim, mais tranquilo no tocante à salvação dele por conta de 1 Pedro 3,18. 3,18, que é um versículo que todos conhecem, que diz que Jesus Cristo, ele desceu ali, a sepultura, né? E ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Então, eu creio que se Jesus Cristo pregou, levando uma oportunidade para os espíritos que estavam em prisão, então eu vejo que Salomão era um dos pais que estava em prisão. E após ouvir a palavra do bom mestre, eu creio que houve sim. A Bíblia, nós sabemos que é um livro muito resumido, né? Porque ela mesmo diz que se o autor ou os autores da Bíblia fossem escrever tudo aquilo que Jesus fez, não cabia no mundo. Então, eu quero acreditar que Salomão, ele, pelos seus feitos e pela sua sabedoria, por tudo que ele representou para Israel, um homem que chegou a calçar Jerusalém com tabletes de prata, né? Um homem que se dedicou, mas todo homem é vaidade. Quando o pecado entrou, quando ele caiu para valer. Então, até onde eu vejo aqui, eu vejo que eu não vi assim, um arrependimento, assim, claro, para a gente dizer, no Antigo Testamento, um versículo que garanta a sua salvação. Então, eu me apego a 1 Pedro 3,18, quando diz que Cristo desceu à sepultura e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E eu creio que ele foi um dos tais. Hoje, eu creio que ele está salvo. Por esse versículo, o 3,18, baseando-me pelo Antigo Testamento, eu não vejo
salvação para Salomão. Na minha simples e humilde opinião, meus queridos. Eu quero ouvir os demais para que eu saia nessa noite na certeza que tive um grande aprendizado. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Em 2 Samuel, no capítulo de número 7, do 12 ao 17, há uma promessa de Deus com Davi, seu servo, prometendo que a misericórdia jamais apartaria de Salomão. Como justificar isso? Aí está a chave, viu? Eu vou ler na linguagem mais corriqueira do nosso dia a dia, né? Pois quando você morrer, farei subir ao trono um dos seus filhos e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que me vai construir um templo, né? O reino dele permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, usarei outras nações para castigá-lo. Mas não retirarei, olha aí, começa agora. Não retirarei dele o meu amor e a minha bondade, como aconteceu com Saul, que foi rei antes de você. A família de Davi governará o meu povo para sempre. Assim Natã procurou Davi e contou tudo o que o Senhor lhe havia dito. Veja que aqui, irmãos, é o profeta Natã dizendo a Davi, pai de Salomão, né? E a primeira coisa que eu vi nesse texto foi o seguinte: Deus usa os profetas para falar ao rei. Isto está acontecendo aqui em nossos dias, na nossa nação. E feliz o rei que escuta o profeta que ele fala, né? E entra nos caminhos do Senhor. Muito bem. No texto, Deus garante a Davi a continuidade do reino terreno. Filho do rei, e este filho Salomão, que foi homem muito sábio, né? E isto ficou refletido na sua forma de conduzir a autoridade que Deus lhe dera. Quando, naquele caso das duas mulheres com as crianças, que uma matou a criança e levaram ao rei, e todos nós sabemos, né? A forma sábia como ele conduziu aquilo, e isso foi sabedoria dada por Deus. Bom, este filho que iria construir a casa para Deus, Salomão, disse Deus através de Natã a Davi: aqui está algo maior. Quando a Bíblia fala de Salomão, que iria construir a casa e que ela permaneceria para sempre, eu serei para ele pai, ele será o meu filho. Aqui a Bíblia, eu acho que está falando de algo maior do que está escrito no texto. Ou seja, aqui está aquilo que a gente em teologia chama assim de o agora e o ainda não de Deus. Ou seja, com a casa de Davi, que seria inserida naquela nação, o templo que seria inserido naquela nação, e Israel, a nação sacerdotal, né? Iniciaria o reino eterno do Messias aqui na Terra, que Deus havia prometido lá no Éden, aliás, que já estava preparado desde a fundação do mundo, né? A Bíblia nos diz. O filho maior de Davi não é Salomão, o filho maior de Davi é Jesus Cristo, não é? Porque Jesus é o ápice do que a Bíblia vem contando desde o Éden até o Apocalipse. Jesus é o cume de tudo. Salomão teve sabedoria, mas ficou na amarra-chuteira de Jesus, como diz, né? Longe do Senhor. Então, é o que aconteceria. Deus garante a Davi a continuidade do reino terrestre através de um filho desse rei, que era Salomão. Mas esse filho vai construir uma casa para Deus, e Deus diz que através que essa casa iria perdurar para sempre. Quer dizer, não poderia ser Salomão, porque Salomão faleceu, como qualquer outro homem, né? Não tinha como isso ser falando de Salomão somente. Salomão não era o Messias, mas Deus lhe deu grandeza de sabedoria
para administrar o reino terreno da nação israelita. Jesus, o prometido desde o Éden, foi maior que em sabedoria, em poder, diante de Deus e dos homens. Tanto é que lá em Apocalipse 5:16, há um texto do apóstolo que ele escreveu dizendo assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, de miríades e milhares de milhares, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Isso ficou muito além de Salomão, né? Ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Nesse texto também que a gente leu, diz assim: eu lhe serei por pai. Essa é uma promessa que aponta tanto para Salomão, o maior dos filhos de Davi, que era o Messias. Esses versos 14 e 15, eu serei por ele por pai, ele será meu filho. Se ele pecar, usarei outras nações para castigá-lo, mas não retirarei dele o meu amor e a minha bondade, como aconteceu com Saul, que foi antes dele. Esses versos preveem que Salomão cometeria sérios erros na vida. Ele era um ser humano, né? Ele era um rei. Ele não era o Deus homem que encarnou entre nós. Então, como parte integral da promessa de Natã, isso está embutido. Contudo, isso não anularia o reino de Salomão, conforme aconteceu com Saul. Haveria uma relação ativa de pai para com filho que garantiria que Yahvé, como pai, cuidaria de Salomão de forma gentil, embora eficaz. Ele seria gentil com ele, mas seria eficaz. Essa palavra eficaz me ressaltou na mente porque não deixaria o pecado dele impune, mas agiria com ele de uma forma que ele ia entrar ou seja, voltar a pensar como deveria pensar desde todo o seu reinado. O seu reino durou 40 anos, né? Mas ele perpetuou-se através de sua linhagem e finalmente chegou na eternidade por Jesus, o filho maior de Davi. Aquele texto que o irmão leu lá em capítulo 3, 18, eu acho que corrobora muito com a graça e a misericórdia e a relação ativa de pai que Deus disse que teria com Salomão, né? Saul foi diferente, sofreu uma punição direta da parte do céu. Por quê? Porque perdeu todo o contato com Deus, ou seja, de quem deveria depender quanto à orientação de vida, ele desconectou-se com Deus. Ele foi procurar uma pitonisa, uma mulher que não tinha relação nenhuma com o Deus de Israel. Todo pecado tem uma punição, né? Mas Deus, em sua sabedoria, quem sabe dosar a punição conforme o erro e a atitude depois do pecado de cada um de nós. Há um coração arrependido e contrito, não desprezarás ao Senhor, diz a palavra. E isso ele aprendeu com o pai dele, certamente, porque o pai escreveu isso antes dele, né? Não é verdade? Então, lá na sua velhice, ele escrevendo Eclesiastes, porque 3 fases na vida de Salomão. Quando ele era mais novo, ele escreveu o primeiro livro. Quando ele estava em meia idade, ele escreveu o segundo. E o último ele escreveu quando já era idoso. E a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios, né? Então isso foi mais adiante, quando ele já era um pouco mais idoso. É assim, o pecado é como um prego ferindo o coração do pai. Pode-se retirar o prego, mas as consequências ficam e marcam as pessoas. Só a confissão a Deus pode nos perdoar a nossa atitude diante do pecado. Pode nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, como está escrito lá em 1 João 1,9, né? 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça.
Pois bem, Deus faz isso, ele é misericordioso demais para conosco. Então, a nossa atitude diante do pecado é muito importante, pois João continua dizendo no verso seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. Isso é maravilhoso. Para mim, o coração de Salomão, reconhecendo que o fim de todas as coisas é temer ao Senhor, isso quando ele já estava na sua velhice, ele estava dizendo para toda uma geração jovem que viria depois dele: olha, não façam como eu fiz, não. Andem temendo a Deus, que meu coração não faria de novo se eu tivesse chance de viver outra vida assim, né? Assim é a maneira como a palavra de Deus nos ensina quando diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, meus caminhos são mais altos do que os vossos. Então, Deus tem uma forma pessoal de tratar com cada um, porque na sua onisciência ele conhece cada um de nós antes mesmo que o pensamento nos chegue à boca, né? Antes que saia por nossa boca, ele conhece antes. Então, na história dessa trajetória da salvação, Deus sempre viu o aqui e o além, e continua a nos revelar o amanhã, né? Pastor Ricardo, em 2 Samuel, capítulo 12, 24, há uma declaração de Deus publicamente que amou a Salomão. E Salomão, posteriormente, também declara que amou a Deus em 1 Reis 3:3. E em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 8, nos diz que o amor jamais acaba. Como justificar esse amor incondicional da parte de Deus? Em lugar, né, que lá em Deuteronômio 17, que já foi citado aqui, existe uma profecia, né, concernente a que Israel, em algum momento, ele teria um rei, né? E aqui há uma restrição, algumas restrições, né, para esse rei, né? E diz o seguinte, o versículo 16, Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, e se o fizer, seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. E nós vemos que Salomão ele transgrediu terrivelmente esse mandamento, né? Em primeiro lugar, a questão de voltar para o Egito, ou recorrer ao Egito. Nós sabemos que Salomão fez aliança com o Egito. Inclusive, que as mulheres que ele casou, todas elas foram com o objetivo de fazer aliança com outros povos. Né? E essa questão de acumular prata e ouro, nós sabemos, pelos livros de 1º e 2º Reis, né? E também pelo próprio Eclesiastes, nós vemos que ele acumulou uma riqueza, podemos até dizer, insondável. Né? Então, tudo isso ele transgrediu. Mas a pior transgressão dele foi justamente ter abandonado o Senhor. Porque Salomão, ele era, assim, vamos dizer assim, um crente meio que político, né? Político no sentido de querer agradar a gregos e a troianos. Como ele fez uma aliança com muitas mulheres, casou com muitas mulheres, fez aliança com muitos reinos, então ele quis agradar a cada um fazendo da seguinte forma: Israel continua adorando Jeová, porém, nós vamos adorar Camus, nós vamos adorar também a Astorete, a Moloque, enfim. E aí ele fez um altar a cada um e ficou uma coisa meio ecumênica. E como já foi dito aí, não é? Essas mulheres o desviaram. E ele andou por esses caminhos, né? Mas remontando aqui a história, né, de Salomão, nós não podemos dizer com certeza se ele foi salvo ou não. Nós não podemos dizer. Porque não há um texto que diga ele foi salvo ou não foi salvo. E existe opinião diversa dos dois, né, dos dois lados. Por exemplo, há teólogos que dizem que ele não foi salvo porque ele não está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 11. Né? Mas Jefté está lá. Né? Jefté está lá.
Então, não é uma base muito forte, né? Mas remontando, né, como eu já falei, remontando aí a história de Salomão, nós vemos, é até interessante nós remontarmos a história de Salomão, porque nós podemos ver as fases da vida de Salomão nos seus 3 livros, né, da literatura sapiencial da Bíblia, não é? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? O Cantares, Provérbios, Uhum. Eclesiastes, enfim. E aí o que acontece? Cantares ele escreveu na sua juventude, entre 25 e 30 anos. Provérbios já na sua maturidade, entre 40 e 45 anos. E Eclesiastes na sua Quando eu já velhice, estava velhinho. de 90 a 95 anos. E aí nós vemos que, inclusive, Eclesiastes, eu tenho até um livro aqui muito interessante de Ed Renekiewicz, que chama Eclesiastes do livro mais mal-humorado já existente, né? Muito interessante o livro. Então, o que acontece? Ele ali, no livro de Eclesiastes, ele escreveu aquele livro para os jovens, para dar a lição aos jovens, dizendo o seguinte, olha, eu passei por tudo isso. Eu tive mulheres, eu tive dinheiro, eu me dei ao vinho, eu fui, digamos assim, dado a alegria, a festa, mas tudo isso não passou de correr atrás do vento. Inclusive, no começo do livro ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Diz E o muitas pregador. pessoas interpretam ali com o nosso conceito de vaidade. Mas nos dias de Salomão era diferente, porque a palavra hebraica para vaidade é a mesma palavra para vazio. Então o que ele estava dizendo ali era tudo é vazio, correr atrás disso é correr atrás do vento. E no final de Eclesiastes, e aí eu quero aqui dar o meu ponto de vista já para já ir para as minhas considerações finais, no final de Eclesiastes ele diz assim, tiraram Eclesiastes da minha Bíblia? No final de Eclesiastes ele diz assim, já foi até lido aí pelo pastor Armando, mas eu vou tornar, e também pelo pastor Andros Márcio, mas eu vou tornar a ler. Olha que palavras fortes. Olha que palavras fortes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. E obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então nós vemos que, ao que tudo indica, né, remontando a história, né, colocando cada tijolinho em seu lugar, remontando a história de Salomão, tudo indica que aquilo tudo que ele passou, a idolatria, o acúmulo de bens, o acúmulo de mulheres, tudo aquilo causou uma ressaca moral nele, em que ele passou a meditar, não, peraí, mas eu sirvo a um Deus. Né? E no final da sua vida, né, que como eu já falei, Eclesiastes foi escrito no final da sua vida, ele diz, olha, a soma, a minha versão aqui é NVI, mas na versão corrigida diz assim, a soma de todas as coisas teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, tudo indica que houve um arrependimento da parte de Salomão. E o próprio Salomão escreveu, já foi dito aí pelo pastor Ednilson, o próprio Salomão escreveu no livro de Provérbios, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não é? E pelo que nós entendemos, o livro de Eclesiastes, apesar de ser um olhar bem humano, né, das coisas, como ele mesmo diz, né, do jeito humano debaixo do sol, mas no final das contas ele acaba advertindo aos jovens: eu passei por tudo isso para que vocês não precisem passar. Ou seja, ele, ao que tudo indica, ele se arrependeu. Então, esse é o argumento teológico, né, digamos assim, escriturístico, né, o argumento escriturístico de que Salomão, de fato, foi salvo. Já foi falado da misericórdia de Deus, e na minha pergunta aí, né, fala aí do amor incondicional de Deus, mas a gente não pode dissecar o amor incondicional de Deus, porque ninguém entende porque ele ama, a verdade é essa, né? Porque não há prerrogativas em nós, em nenhum de nós, para que ele nos ame, então é um amor insondável. Nós não podemos aqui dissecar o porquê ele amou, porque ele deixou de amar, porque ele escolheu Davi e não Saul, e por aí vai. Né? Eu achei Ou que porque ele escolheu Esaú e não Jacó, ou Jacó e não Esaú. Enfim, nós não podemos dissecar isso aí. Mas uma coisa, nós podemos ter certeza, o amor de Deus ele é imensurável. E o amor de Deus ele alcança a todos aqueles que de fato se arrependem, né? E eu creio piamente que o amor de Deus alcançou também Salomão no fim da sua vida. E existe aqui um argumento
escriturístico, mas também um argumento que no seu contexto histórico. Porque é o seguinte, veja só, um dos maiores pecados para o povo, até hoje, né, para o povo de Israel, é abandonar a Deus, é a idolatria, ok? É um dos maiores pecados. E quando um idólatra ele morria, geralmente ele era até apedrejado no Velho Testamento. E quando o idólatra morria, ele não tinha a prerrogativa de ser enterrado com honrarias. Mas observemos como foi que Salomão foi enterrado. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43, fala sobre a morte de Salomão, diz assim: então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então, se ele permanecesse na idolatria, se ele fosse alguém que tivesse realmente abandonado totalmente a Deus, o argumento, digamos assim, do contexto histórico aqui, nos mostra que ele não teria sido enterrado com essas honras na cidade de Davi, no mesmo local onde Davi foi enterrado. Então, por esses e outros argumentos, acredito que o amor de Deus alcançou Salomão e ele foi salvo. Eu não posso garantir, logicamente, porque ninguém pode garantir. Uma coisa eu sei, eu sou salvo, né? Uma coisa eu sei. Pela misericórdia dele, não pelas minhas obras, mas porque ele me amou, eu sou salvo. Disso eu sei. Mas, remontando aqui a história dele, os argumentos bíblicos e escriturísticos e de contexto histórico, eu acredito piamente que ele foi salvo. E acredito que o amor dele, o amor de Deus, alcançou o coração de Salomão, que se arrependeu no final da sua vida. Com certeza ele se arrependeu. Houve uma ressaca moral, né, que a gente chama assim. Ele foi quebrantado durante todo esse período em que ele esteve afastado e que o levou no final da vida a reconhecer que realmente o único caminho é o Senhor. Agradeço aí aos amados irmãos. Espero ter contribuído aí para... 1 Reis 8, do versículo 10 ao 11, nos diz que a glória de Deus encheu a casa do Senhor. Como seria no tempo de Salomão essa glória? Eu confesso que é um pouco complicado, né? Falar como ele se sentiu. Eu poderia até dizer como é que eu me sentiria, né? Sendo pobre pecador como sou, sentir a glória de Deus dessa forma aqui. Essa glória aqui nessa época, a gente sabe que realmente, a gente pode até, né, dizer que é diferente dessa nossa glória. Salomão termina o templo, né, e ele vai então levar a Arca da Aliança para esse templo, mas perceba que o impacto dessa glória não foi apenas de Salomão, né, mas até os próprios sacerdotes, que estavam no santuário também, eles, quando saíram da casa, diz que a glória de Deus desceu naquele lugar, e de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer lá dentro, né? Então foi uma glória tão forte, algo tão tremendo que eles não conseguiram nem ficar, né, dentro do local, né? Porque Deus realmente se manifestava naquele local, porque nós sabemos que a Arca da Aliança era justamente o símbolo da presença de Deus, né? Onde a arca estivesse ali, Deus estava presente. Né? Mas a gente via que tinha uns momentos assim que Deus, como que parece que Deus descia literalmente mesmo ali, enchia a casa, né? E era um impacto muito, muito grande, né? Salomão, ele nesse período aqui, a gente pode dizer que ele ainda estava na presença de Deus, ele ainda estava vivendo, podemos dizer assim, no auge, né, da sua vida espiritual. Tá? Lá na frente é que a gente vai ver a queda dele, né? Essa questão de casar com mulheres, com várias mulheres, e a questão além da questão da prostituição, né? Ele casa com mulheres estranhas e tem mais ainda a questão da idolatria, né? Que é a pior coisa aí que a gente pode dizer que Salomão se meteu, né? Um homem como Salomão se meter num tipo de pecado desse, a gente fica até a pensar. Eu fico realmente assim, sabe, como Salomão pôde, né, fazer isso. Mas aí quando eu penso dessa forma, eu fico às vezes a pensar, né, como eu fui capaz e sou capaz de fazer certas coisas também.
Porque ainda hoje nós nos pegamos de repente a fazer coisas que desagradam ao Senhor e sabemos que estamos aqui por causa da sua misericórdia, né? Eu mesmo sou, talvez aqui, entre os pastores, o mais indigno, né? Dos irmãos. Mas, assim, eu acredito aqui, pastor, que essa pergunta, né? Como ele se sentiu, né? Eu penso que Salomão, ele talvez aqui esse momento tenha sido, se não foi o maior, mas um dos momentos mais, eu diria assim, feliz da vida dele, né? Porque diante de toda a nação, né, em meio a uma nação inteira, né, ele ser escolhido, ser um homem chamado por Deus para ser rei e para gozar uma presença dessa. É algo assim que a gente fica realmente até sem condições de explicar. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve sua experiência com Deus, já teve momentos de impacto com Deus, né? Eu já tive momento com Deus que fiquei como criança. Eu lembro de uma situação em que senti a presença de Deus de tal forma na rua, que eu saí pulando e gritando e glorificando a Deus, né? Um momento que eu tive, eu peço até aqui permissão aos irmãos para contar esse momento. Foi algo assim que eu vinha, na verdade, achando que Deus tinha me abandonado, que Deus não estava comigo, né? E vinha dentro de um ônibus, e naquele momento que eu vinha nesse coletivo, pensando assim na parte de trás, quando eu chego na frente, que vou descendo, lá atrás, na viagem do ônibus, né, que era daquele 519 do Valentina, quem é do Valentina sabe disso, um ônibus que tinha aqui chamado 519, que quando se pegava esse ônibus nos horários de pico era terrível. E eu pensando, chorando em mim, na minha alma, e dizendo: Senhor, eu estou sozinho, tu não estás comigo. E quando eu vou descendo do ônibus, uma pessoa, né, do sexo feminino segurou no meu braço e me entregou um papel e disse: olha, Deus mandou te entregar isso. E quando eu pego esse papel, que dobro ele, né, amasso ele na mão e desço, fui para debaixo de um poste. E quando eu abri esse papel, era justamente Deus falando comigo e dizendo: eu estou contigo. Nunca te abandonei, nunca te deixarei. Mas para mim a presença de Deus foi tão real naquele momento, gente, que eu dentro do ônibus eu chorava, a minha alma chorava de tristeza, e naquele momento aquele choro que eu não conseguia derramar lágrimas dentro do ônibus, né? Até por estar no meio de tanta gente, fora agora com essa palavra, não apenas a alma, mas por completo ali eu me derramava diante de Deus chorando e comecei a gritar e pular no meio da rua. Acredito que quem viu aquela cena disse que era um doido que estava ali, né? Era um débil mental que estava naquele lugar. Tamanha foi a presença de Deus na minha vida. E naquele dia as coisas mudaram, né? A partir daquele dia as coisas mudaram na minha vida. Então, assim, se eu, com uma experiência tão posso dizer assim, pequena, né? Uma experiência, né, assim, pontual na minha vida, eu me senti assim, eu fico imaginando como Salomão se sentiu aqui, né? Mas, assim, eu acredito que o pastor, ao me fazer essa pergunta, quer também saber a minha opinião acerca dessa questão de Salomão. Eu quero aqui primeiro também parabenizar os pastores, né? Os pastores já foram, assim, muito precisos e felizes em suas falas, né? Cada um aí, e falaram, assim, muito bem essa questão da salvação de Salomão. Eu creio também, assim, que Salomão foi salvo. Eu creio que no final da vida dele, ele teve a misericórdia e o perdão de Deus, até porque concordo também com os pastores, principalmente um dos pastores aí, que eu não lembro quem foi, que tratou a questão fez a questão da cronologia aí dos escritos de Salomão, né? Que primeiro ele escreve, no início da vida dele, ele escreveu Cantares, né? No meio da vida dele, ele escreveu Provérbios, e já na velhice ele escreve Eclesiastes, né? Isso aí é a tradição judaica e a tradição cristã que diz isso. E Salomão, no final da sua vida, ele fala em Eclesiastes, e ali, gente, fica muito claro que Eclesiastes, Salomão não está falando de algo que ele ouviu, que ele aprendeu com alguém, mas para mim fica muito claro que Eclesiastes ele está falando de experiência de vida, de coisas que ele viveu, né? E acredito sim que Salomão, no final, na sua velhice, ele se arrepende e ele, com certeza, foi salvo, né? E aí me permite os pastores, eu sei que talvez tenha aí pensamentos diferentes do meu nesse sentido. Na verdade, quando diz assim, Salomão perdeu a salvação, eu digo que em nenhum momento ele perdeu a salvação. Ele teve um momento de queda,
E eu digo é que ele morreu salvo, né? Mas na minha visão, né, ele na verdade nunca perdeu, né? Ele foi um salvo que caiu, que pecou, que se afastou de Deus, né? Mas Deus, que a própria Bíblia também diz que o homem, né? O homem bom, ele cai, o homem ele pode cair 7 vezes, né? Não lembro agora, alguém pode me ajudar? O Salmo, é um livro de Salmo que diz que o homem pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levanta, né? Então eu creio piamente que Salomão ele morreu salvo, sim. Não acredito em condenação para ele de jeito nenhum. Como não acredito em condenação para aquele que um dia nasce de novo. Pronto, perfeito. Pastores, deixar primeiramente um texto das Sagradas Escrituras, justamente um texto de pensamento do próprio Salomão. Tá? O livro, o seu primeiro poema, apesar de dramático, o livro do pregador, ou Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 10. Eu quero ler todo esse texto, apesar que a palavra primordial está aqui, o foco para mim, versículo 13, a parte B. Mas o texto diz assim: ou o pregador achar palavras agradáveis, escrito é a retidão de verdade. Sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos das congregações dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, tenta não há limites para fazer livro, estudar, enfado é da carne. 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o que é, e guarda os teus fundamentos, este é o dever todo homem. Meus amados, de acordo com esse texto, eu não paro aqui a narrativa, fixo só nas palavras de Salomão, do rei Salomão. Mas eu pego a trajetória de vida deste homem sábio, o mais sábio que houve é Jesus. Porque o mais sábio do mundo, mas entre os homens não houve alguém tão sábio como o rei Salomão. Claro que teve Daniel com a sua ciência, outra imagem da Bíblia. Ele deixou, além dos seus 3.000 provérbios e poemas, o que chama mais atenção é a vida dele, a vida do rei Salomão. Fazia aqui, de forma firme, que ele deixa experiências muito profundas nos seus escritos. O tema, aparentemente, ele é muito polêmico. Os pensamentos em torno deste assunto, se porventura não alcançou a salvação ou salvação eterna, morreu salvo ou não salvo. Não temos uma palavra assim escrita, Salomão declarando o perdão dos seus pecados. Todo com seus escritos, acredito muito que ele alcançou o que está em Lamentações de Jeremias, e o versículo 22 e 23. Misericórdia do Senhor são as
de nós não sermos consumidos. Misericórdia alcança a quem? Alcança a todos, sim, que se arrependados dos seus maus caminhos e trilha um caminho em obediência. Como o próprio Salomão, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, não é? Então, através dessas palavras bíblica revelada, através desse homem de grande legado, eu sei que há fases na vida dele, na palavra rasteira, é o total, não é? Porque aquilo que era permitido ao homem, de acordo com a lei de Deus, os preceitos, era que o homem deveria ter, e como nós sabemos, ele teve muitas mulheres. Ao total, muitas mulheres. Seria ilegal no tempo como nos dias atuais, mas não só porque iria infringir uma lei. Não. Tratava da lei moral, espiritual do próprio Deus. Isso uma afronta diretamente a Deus. Sabia o que era certo e o que ele sabia bem, como homem de Deus e filho de quem ele era, diante de tantas consequências que a história mostra daquele desobedecia a Deus através das próprios irmãos, as consequências, ao próprio pai que pecou, né? Pecado terrível, do assassinato daquele homem e de tantos outros, né? Como guerreiro, ele foi sanguinário, Então, o próprio Davi transformou Davi. Salomão, ele desobedeceu, casou com mulheres estrangeiras, o seu casamento, o grande amor da sua vida, a qual o grande pensamento dele de contar aquele livro maravilhoso, aquele poema maravilhoso do Cântico dos Cânticos, cânticos que nós, uma linguagem linda de um homem que ama, que é apaixonado pela sua amada. Ele passa pelo cantar em Salomão, na sua vida de jovem, se deve essa idolatria, não só no seu reino, mas na sua casa e na sua vida. No pecado, por muito tempo da vida. Quando nós começamos a ler Eclesiastes, que ele conta que tudo que tem debaixo dos céus é vaidade, o texto ele traz um esquecer, um raiar. Ele, até então, para a sua alma obscurecida, traz uma luz aqui. E o caminho realmente é servir a Deus, temer a Deus e andar no teus preceitos. Então, de acordo com esse texto que foi lido, eu acredito que o irmão também. Então, pode meditar nisso aí, claro que vocês vão ter suas opiniões, e no final, quem tiver alguma pergunta em torno do assunto, mas aqui que, de acordo com as expressões escritas, há um entender que Salomão estava com o coração arrependido, quebrantado, e que ele foi alcançado também pela misericórdia do Senhor Jesus.